você que acompanhou as nossas aulas durante esse trimestre, sem dúvida nenhuma, aprendeu muito mais sobre o livro de Atos e apreendeu aquilo que era necessário para você saber tudo a respeito da Igreja de Jerusalém, o seu exemplo para o dia de hoje, a expansão da igreja, a obra missionária, e tudo isso você tem acompanhado comigo aqui no meu canal. 3 meses de estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desta série de lições bíblicas, a Igreja em Jerusalém. Eu sou o pastor Ciro Zibordi e está começando mais uma aula. Esta, no caso, é a aula conclusiva, a lição 13, que será estudada presencialmente no dia 28 de setembro, se Deus quiser, Assembleia de Jerusalém, ou mais conhecida como o Concílio de Jerusalém, que está lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Esta é a nossa última aula dessa série de 13 lições muito importantes sobre os 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Nós tivemos, só para fazer uma rápida recapitulação, a primeira aula foi sobre o nascimento da era da igreja, que começou ali no dia, a inauguração da igreja, na verdade, que ocorreu no dia de Pentecostes. Foi uma lição preciosíssima. Depois tivemos a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A terceira lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Depois, uma igreja cheia do Espírito Santo. Em seguida, uma igreja cheia de amor. Depois, uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca. E aí entramos na parte final sobre a expansão da igreja, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, o caráter missionário da igreja em Jerusalém. E hoje nós vamos estudar sobre aquele importante concílio que representou mais uma virada de página, mais um ponto de virada na história da igreja primitiva. Nós estudamos um primeiro ponto de virada que foi quando Estevão foi morto, porque ali a igreja, ela que estava em Jerusalém, ela começou a pregar o evangelho em outras cidades. Filipe, descendo a Samaria, ali pregou a Cristo e diz a Bíblia que se estabeleceu a primeira igreja fora dos círculos judaicos. E assim a igreja foi se expandindo, chegando a Cesareia Marítima. Filipe mesmo pregou para aquele eunuco da rainha Candace dos etíopes. Depois Pedro foi a Cesareia Marítima. E a igreja continuou se expandindo, chegou também a Antioquia da Síria, e nós estamos estudando desde a lição 12 sobre a igreja de Antioquia da Síria, que se tornou, como nós vimos, um importante centro irradiador do Evangelho. Hoje nós vamos tratar de uma outra virada de página, porque a igreja precisava continuar se expandindo e havia alguns entraves, alguns debates infrutíferos que a nada contribuíam, e foi preciso que os apóstolos convocassem essa Assembleia de Jerusalém, que eu também costumo chamar de Assembleia dos 14 Apóstolos, porque além dos 12 que estavam em Jerusalém, mais 2 de Antioquia da Síria, que é Barnabé e Paulo, chamados textualmente de apóstolos, eles também participaram desse concílio, que envolveu também os presbíteros e toda a igreja, diz a Bíblia. Nós vamos ver então alguns pormenores desta lição muito importante. Eu peço que você, por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal, é muito fácil. E se você desejar, você pode também tornar-se membro e ter acesso a todo o nosso acervo de textos, além de outros benefícios, como vídeos exclusivos. Então, para tornar-se membro, você pode apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela e assim você clica no link e poderá tornar-se membro. O texto áureo está em Atos capítulo 15, versículo 28. É um versículo extraído da nossa leitura bíblica
o texto que será tomado como base, a perícope como um todo, Atos 15, 22 a 32. O texto áureo é o versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E a verdade prática diz o seguinte: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Muito bem, lembrando, só mais um lembrete, que você que deseja se aprofundar nesses temas tratados durante esse trimestre, eu continuo recomendando os livros da série Pregadores da Bíblia, de minha modesta autoria. Para a aula de hoje, aliás, você vai encontrar 3 diferentes perspectivas desse mesmo concílio, porque eu trato desse mesmo concílio na obra Pedro, primeiro pregador pentecostal, também Barnabé, o pregador de fé e obras, e Paulo, príncipe dos pregadores. Nessas 3 obras, eu trato do concílio sob a perspectiva de Pedro, a atuação de Pedro, a atuação de Barnabé e a atuação de Paulo. Eu creio que é muito interessante você observar essas 3 abordagens. Claro, um desses livros também já vai lhe dar um bom resumo do que foi a Assembleia de Jerusalém. Mas os 3 se completam. E seria interessante se você pudesse adquiri-los. É muito fácil, é só você entrar no site da cpad.com.br. Também há outras maneiras de adquirir, pelo site da Amazon ou em alguma das lojas da nossa CPAD. Que maravilha! Vamos adiante. Lembrando ainda que na semana que vem nós já vamos começar um novo assunto. Corpo, alma e espírito. Vamos estudar sobre a doutrina do homem, a antropologia bíblica, um comentário de autoria do pastor Silas Queiroz. Também tem o livro para você que queira se aprofundar. Também no site da CPAD você pode encontrar. É o livro que sempre a CPAD publica para acompanhar as lições bíblicas. Maravilha! Começando então a lição de hoje, Assembleia de Deus em Jerusalém, eu começo dizendo que para cumprir cabalmente a grande comissão que tem 3 aspectos. A evangelização propriamente dita, Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tem também o ensino, ou, na verdade, fazer discípulos, como está lá em Mateus 28 e 19, quando Jesus disse, ide e ensinai as nações. Você sabe que o verbo ensinar ali, no grego, mateutelsati, significa fazer discípulos. Ide, fazei discípulos, na verdade, de todos os povos, porque ali, nações, no grego é etne, que é uma referência aos povos, aos grupos étnicos. Então, esta também é uma parte da grande comissão. E ao formar discípulos, claro, discipulá-los e também, além de discipulá-los, doutriná-los continuamente, porque Jesus usa o verbo ensinar na língua portuguesa, não é? Mas se você ler no grego, você vai ver que são 2 tipos de ensino. O primeiro é no sentido de fazer discípulos e o segundo no sentido de doutrinar. O verbo ali é didasco, quando aparece pela segunda vez, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. Esse ensinando-as a guardar, o verbo ensinar ali no grego já é outro verbo, não é mais mateutelsat, mas é na verdade didasco, que tem a ver com doutrinar continuamente. Então, para a igreja cumprir esta grande comissão e extensiva a todos os povos, porque lá em Atos 1 e 8, Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para cumprir isso cabalmente, a igreja precisava resolver uma questão, que é esta, que é tratada na Assembleia de Jerusalém. Num primeiro momento, pensava-se que os salvos entre os gentios deviam antes vincular-se ao judaísmo. Veja, muitos pensavam assim no primeiro século, que para se tornar um cristão era necessário primeiro se tornar um adepto do judaísmo, ou um prosélito, como era chamado. Em outras palavras, então, somente os prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, podiam, segundo essa visão, ingressar na comunidade cristã.
após uma desavença com Paulo em Antioquia da Síria, a desavença de Paulo com os judaizantes, e também com o apóstolo Pedro. Pedro acabou ali querendo fazer uma média com os judaizantes e Paulo lhe resistiu na cara, diz o texto de Gálatas. Repreendeu Pedro, veja a ousadia e a autoridade que Paulo tinha. Mas depois nós vamos ver que tudo ficou bem entre os dois. Convocou-se então, nós vamos ver tudo isso, a Assembleia de Jerusalém, por meio da qual 14 apóstolos, repito, os 11 vivos dentre os 12, irmão Ciro, por que o irmão colocou 12 com D maiúsculo? É que eu quero destacar o protagonismo do colégio apostólico. Então havia 11 vivos, porque Tiago, irmão de João, já tinha sido morto à espada por Herodes, como diz lá o capítulo 12. Só que havia um 12º que estava entre eles, que não era do colégio apostólico, até que se prova o contrário. Não se diz em nenhuma passagem que Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor, ele substitui Tiago, irmão de João. Mas ele era um apóstolo também, inclusive era o pastor que presidiu, na verdade, aquele concílio. Tiago, irmão do Senhor. Então, somando-se aos 11, nós tínhamos 12 lá em Jerusalém. E aí entram em cena mais 2. Olha aí de novo, eu coloco a letra maiúscula. Alguém vai pensar, Ciro não está respeitando as regras da língua portuguesa. Onde já se viu 2 com D maiúsculo no meio da frase, não é nem no começo, no meio. É porque eu quero, mais uma vez, repito, ressaltar o protagonismo desses 2 aí também. Os 2 apóstolos de Antioquia, que são justamente Paulo e Barnabé. E além deles, claro, nesse concílio, ou desse concílio, participaram os presbíteros, obreiros locais, que auxiliavam, evidentemente, os apóstolos, com toda a igreja, sob a direção do Espírito Santo, e eles tomaram uma importante decisão. Vamos então começar o desdobramento. O primeiro tópico, a questão doutrinária. E aí o primeiro ponto que o autor apresenta, o relatório missionário. Por quê? Paulo e Barnabé, quando voltam da primeira viagem missionária, eles apresentam um relatório para a igreja-mãe. Eles eram praticamente os líderes daquela igreja, só que eles exerciam autoridade na itinerância. Claro que quando eles viajavam, havia ali líderes que também estavam subordinados a eles, e também, evidentemente, a igreja de Jerusalém, mas que exerciam a liderança daquela igreja local. Então, quando Paulo e Barnabé voltam da viagem, eles apresentam um relatório para falar do que Deus fez durante a viagem. Então eles retornam dessa viagem, eu coloquei os detalhes desse retorno, após anunciar o evangelho em Derbe, deixando ali muitos discípulos, eles iniciam então a viagem de volta para Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé, claro, revisitam as igrejas estabelecidas em cidades onde foram perseguidos pelos judeus, exortando os cristãos a permanecer na fé, como diz Atos 14 em diante, versículo 21 em diante, pois por muitas tribulações o importa entrar no reino de Deus. Essa dupla dinâmica, não é? Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé. Já em Antioquia, eles relatam o que ocorreu nessa primeira expedição evangelística da igreja de Antioquia da Síria, que, repito, se tornou um importante centro irradiador do evangelho. Então, o que Paulo e Barnabé encontraram quando eles chegaram em Antioquia da Síria? Eles perceberam que ali havia já um problema, porque eles foram levar o evangelho para os gentios, eles evangelizaram pessoas que não eram prosélitas, que não pertenciam ao judaísmo, mas que aceitaram a fé cristã. E aí, depois da salvação da família de Cornélio, evidentemente, e do próprio florescimento da igreja em Antioquia da Síria, houve alegria, pelo fato de que até os gentios Deus deu arrependimento para a vida, diz Atos 11, 18. Ali você percebe que Pedro também tinha relatado o que ocorrera lá na casa de Cornélio, e a igreja de Jerusalém também aceitou isso, e parecia que estava tudo bem. Não obstante, o rápido fluxo de gentios começou a crescer, o número de salvos entre os gentios, e esse rápido fluxo de gentios para dentro da igreja levantou de novo
uma questão que parecia estar resolvida: a admissão de neoconversos sem a necessidade de observância dos preceitos do judaísmo. Então veja, havia aqueles líderes farisaicos, aqueles legalistas que não queriam que o evangelho fosse pregado ou que as pessoas não fossem consideradas cristãs se primeiro não aceitasse todas aquelas regras cerimoniais, cívicas, especialmente do judaísmo. Então veja, receber uma e outra família gentílica era uma coisa, mas para os cristãos judeus presos ao legalismo farisaico, era outra coisa bem diferente, dar as boas-vindas a grande número de gentios que não tinham a menor consideração pela lei e nenhuma intenção de guardá-la, diz Williams. Mas vamos para o segundo ponto, avançando aqui para nós entendermos bem essa questão. O legalismo judaizante. Do que se tratava isso? Nos dias em que essa controvérsia ocorreu, gerando uma grande dor de cabeça, não é, para Barnabé e Paulo, a igreja de Antioquia recebeu alguns visitantes ilustres lá da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, que, repito, era um obreiro importante, o pastor, pelo que tudo indica, ali o que presidia os concílios, as reuniões mais importantes, aquele concílio geral, foi ele que presidiu também. Então, veja que Tiago era uma pessoa importante, um apóstolo também. E ninguém menos que Pedro também visitaram a igreja de Antioquia. Foi aí que aconteceu aquela repreensão mencionada no livro de Gálatas, em que Paulo diz, eu repreendi Pedro, eu resisti Pedro na cara, diz ele, uma palavra forte, porque Pedro acabou se tornando o pivô de uma grande contenda, a ponto de Paulo repreendê-lo publicamente. Agora, Pedro mereceu essa repreensão, por quê? Porque ele vinha se comportando de um modo em relação aos cristãos gentios. Veja, o próprio Pedro tinha evangelizado Cornélio, que era um gentil, e ele muda radicalmente, como diríamos hoje, para fazer uma média. Com a chegada da comitiva da parte de Tiago, irmão do Senhor, não é? Ou seja, a igreja de Antioquia da Síria tinha recebido Pedro, agora recebe Tiago, e quando chega Tiago, e parece que Tiago ele apoiava em parte essa causa judaizante, ele que era um líder da igreja-mãe, né? Paulo, quando se refere às 3 colunas lá da igreja em Jerusalém, ele menciona quem? Ele menciona Tiago, Cefas e João, como as 3 colunas. Então ele menciona Tiago, irmão do Senhor, como uma das colunas, e Cefas, que no caso é Pedro. Paulo chama, claro, Pedro pelo seu nome em hebraico, Cefas. Então veja, este que aparentemente, no caso de Tiago, apoiava em parte a causa judaizante, também se tornara o líder da igreja-mãe. E depois de fazer refeições com os gentios, Pedro ali, repito, para não ficar ruim na foto ali com Tiago, irmão do Senhor, ele quis forçar os gentios a obedecer o judaísmo. E aí gerou um grande mal-estar ali entre os irmãos, e até Barnabé também, que era um conciliador, ele acabou, Paulo disse que Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro, e aí Paulo, que não era de levar desaforo para casa, resistiu a Pedro. Como se sabe, a igreja antioquena era inclusiva. A de Jerusalém, pelo menos em seus estágios iniciais, era mais cautelosa, preferindo manter essas ligações com o judaísmo. Aí um outro ponto importante, Paulo se irrita, evidentemente, não somente com Pedro, mas ele se irrita com Barnabé. Veja, isso tudo em Antioquia da Síria. Não é Jerusalém ainda. Eu estou falando do que aconteceu antes. Que o que aconteceu em Antioquia da Síria foi que culminou, na verdade, na Assembleia em Jerusalém. Então veja, Paulo se irrita com a postura de Barnabé, eram amigos, e este era um apóstolo progressista no que tange a evangelização, ele evangelizava já os gentios, não havia por que ele tomar partido pela causa dos judaizantes. E aí Paulo então demonstrou estranheza quando menciona o fato de que até seu companheiro, até Barnabé, que tanto contribuíra para a evangelização e discipulado dos gentios, acabou deixando-se levar pela dissimulação de Pedro, dando a entender, Paulo, que
Barnabé era a última pessoa de quem ele esperaria tal comportamento. Acrescenta Justo Gonçalves. Paulo ficou decepcionado, porque seu amigo de longa data tinha seguido a crença separatista de que os gentios não podiam ser cristãos plenos, ou seja, tinham que primeiro se tornar prosélitos ou adeptos do judaísmo. Isso não era parte do evangelho. E Paulo lhe disse isso. Paulo foi claro. Paulo era muito firme, era seguro no seu posicionamento. Ou seja, deve ter sido um remédio amargo para Barnabé perceber que tinha falhado no seu ponto mais forte, porque o ponto mais forte de Barnabé era ser um conciliador, e aí ele contribui para haver uma desavença aí entre Paulo e Pedro. Mas vamos a alguns desdobramentos aqui, que eu repito no meu livro sobre Barnabé, eu abordo essas questões de maneira mais detalhada. Agora, aqui só um resumo. Como Barnabé e Pedro reagiram a Paulo? Não era fácil você reagir a Paulo, porque Paulo era um grande apologista do Evangelho, um grande defensor da Bíblia, tinha que ter argumento. E também Paulo, pelo que tudo indica, ele era alguém muito incisivo. Era difícil resistir a Paulo na argumentação. Talvez ninguém conhecesse melhor o apóstolo Paulo do que Barnabé, quem o apresentou a Pedro e Tiago quando todos em Jerusalém afastavam-se dele. Foi Barnabé também que buscou Saulo em Tarso, a fim de convidá-lo a trabalhar ao seu lado em Antioquia. Ademais, durante a primeira expedição missionária, esses dois apóstolos se tornaram muito próximos. Haja vista sua natureza conciliadora, Barnabé não teria tido nenhuma dificuldade de acertar-se com Paulo, e de fato, não houve qualquer dificuldade. A dúvida maior paira sobre a conduta de Pedro, como Pedro reagiria. Veja, o grande apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que fazia parte do grupo dos três, Pedro, Tiago e João, e Pedro era o que mais se destacava. Pedro realmente era o principal dentre os 12. Como que Pedro reagiria ao ser repreendido por alguém que nem era do colégio apostólico? Era um apóstolo, mas não era do colégio apostólico. Então, após ser repreendido publicamente, pairou a dúvida, como que Pedro vai reagir? Entretanto, lembremos de que estamos falando de um novo Pedro, não é aquele Pedro que começou a seguir Jesus, que dava vazão à carne. Ele sempre foi impulsivo, mas antes ele era pior. Agora, um homem cheio do Espírito Santo, que mais tarde inclusive daria uma importante declaração sobre as epístolas paulinas, equiparando-as em autoridade às escrituras hebraicas. Nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 3, ele fala dos pontos difíceis de entender, e ele fala que aqueles que torcem são os indoutos, assim como torce também as outras escrituras. É aí que ele equipara os escritos de Paulo às próprias escrituras hebraicas. Então veja, Pedro era um homem realmente diferente. Mas vamos avançar. Quando ocorreu essa controvérsia? Alguns eruditos querem mudar para mais adiante, colocar para mais adiante, mas eu não vejo sentido em tentar dizer que o que está lá em Gálatas ocorreu depois do concílio, porque aquilo claramente é preparatório para o concílio, não é? Então não há consenso entre os estudiosos, isso é verdade, quanto à época desse episódio, mas pode ser mais bem colocado na Antioquia, um pouco antes do concílio ou da Assembleia de Jerusalém, quando os seguidores do judaísmo de Jerusalém ainda estavam se empenhando em persuadir os cristãos de Antioquia de que eles deveriam ser circuncidados, diz Tene. Bom, aí vem esse ponto importante de que, a meu ver, a Epístola de Gálatas é a primeira epístola de Paulo, aliás, e por ocasião dessa controvérsia de Antioquia e também da seguinte ou da subsequente Assembleia de Jerusalém, Paulo teria escrito então essa sua primeira epístola dedicada à ameaça dos judaizantes, que ele chama de falsos irmãos. É provável que Paulo e Barnabé já tivessem tentado espalhar seu ensino nas outras igrejas no sul da Galácia. Por isso que nós temos aí a carta aos Gálatas. Paulo teria passado por lá já na primeira viagem, no sul da Galácia. Sul da Galácia, aquela parte ali que a Bíblia não chama de Galácia em Atos, mas é de fato o sul da Galácia. Aquela região onde Paulo e Barnabé pregaram, quando eles passam ali
avançando e chegam até a Antioquia da Pisídia. Tudo aquilo ali tem a ver com o sul da Galácia. Tendo de ir a Jerusalém, Paulo não podia ir a essas igrejas e pô-las em ordem. Assim parece evidente que por esse tempo, anos 48 a 49 depois de Cristo, o Espírito inspirou a escrever a Epístola aos Gálatas, diz Stanley Horton. Muito bem, então, veja como eu estou desdobrando bem esse ponto. O problema teria sido resolvido em Antioquia para que houvesse o concílio. Claro, o concílio era para tratar o assunto de maneira geral entre todas as igrejas, mas houve consenso lá em Antioquia da Síria, que era a igreja que, na verdade, era a pivô dessa contenda, porque os seus dois apóstolos principais, Barnabé e Paulo, os principais líderes daquela igreja, é que estavam levando o evangelho para os gentios. Então veja, alguns eruditos não acreditam que essa controvérsia tenha ocorrido antes do concílio, como eu falei, pois, segundo pensam, não haveria tempo hábil para Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé se entenderem, porque a contenda envolveu Pedro, Paulo resistiu a Pedro, envolveu Barnabé, porque Paulo também disse que Barnabé tomou parte da dissimulação de Pedro, e Tiago, que também era afeito a essa ideia dos judaizantes, a gente vê isso até no capítulo 21 de Atos, seria difícil eles se entenderem. Agora, como eles teriam chegado a um consenso tão rapidamente a ponto de alinharem seus discursos por ocasião da Assembleia em Jerusalém? Veja que são questionamentos de pessoas que levantam isso sem considerar a obra do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo agiu para haver aí essa conciliação. Tudo se resolveu porque Barnabé e Paulo defenderam o mesmo ponto de vista no concílio e receberam o apoio de peso do próprio apóstolo Pedro, como nós vamos ver, o qual reconheceu tacitamente o erro que cometeram em Antioquia e se posicionou em favor da pregação aos gentios, enfraquecendo assim a argumentação dos judaizantes. É isso que nós vamos ver agora no tópico 2, o debate propriamente dito, o debate doutrinário. Primeiro ponto, uma questão crucial. Uma grande assembleia da igreja primitiva foi necessária por causa do farisaísmo prevalecente entre os judaizantes. Judaizantes são chamados assim porque eles queriam que os cristãos gentios, os cristãos dentre os povos gentílicos, obedecessem o judaísmo. Senão eles não seriam considerados cristãos. Hoje em dia tem pessoas assim, não tem? Legalistas, olha, para ser crente, e tem uma série de regras e tal. Claro que a Bíblia tem mandamentos para nós somos salvos. Mas é um problema quando a pessoa começa a inventar regras, não toques, não proves, não manuseis, para dizer que alguém é mais salvo do que o outro. Cuidado com isso, isso é legalismo, isso é farisaísmo. Alguns fariseus, ao abraçarem a fé cristã, deixaram a seita farisaica, mas o farisaísmo não havia saído de seus corações. É como a mulher de Ló, né? Estava saindo lá de Sodoma e Gomorra, mas o coração ainda estava lá. Por isso que ela se voltou para aquele local, aquele lugar, e se ficou convertida numa estátua de sal. Agora, os judaizantes, eles estavam atrapalhando a marcha da igreja entre os gentios. Podemos chamar o primeiro concílio, como eu falei, de Assembleia dos 14 Apóstolos, já que os 12, veja, 12 aí explicando, na verdade eram os 11, porque Tiago, irmão de João, já tinha morrido. E o Tiago, irmão do Senhor, não há nenhuma confirmação de que ele estava compondo o colégio apostólico, até porque não havia necessidade disso. Porque Judas só foi substituído porque ele perdeu a salvação. Judas não foi substituído porque morreu. Ora, se fosse necessário substituir cada apóstolo ao morrer, nós teríamos os 12 até hoje. Porque a cada vez que morresse um apóstolo, outro ficava no seu lugar, e outro no seu lugar. Não. O caso de Judas, ele foi substituído porque ele morreu sem salvação, e Jesus, lá em Mateus 19, fez uma promessa de que os 12, o colégio apostólico completo, vai julgar juntamente com ele no milênio. Então tem uma promessa. É por isso que Judas teve de ser substituído. Agora, não havia razão nenhuma para substituir Tiago, irmão de João, né? Porque ele morreu salvo. Esse Tiago que aparece aí não é parte dos 12. Ele é um apóstolo, sem dúvida. É uma das colunas da igreja, mas junto com os 11. Então, quando eu falo os 12 aí,
eu estou, na verdade, usando o termo no sentido que Paulo usa também lá em 1 Coríntios 15, no sentido do colégio apostólico. Esse termo 12 é sinônimo de colégio apostólico, independentemente de ter morrido ou não um deles, que é o caso, tinha morrido, mas o colégio apostólico estava representado ali por aqueles 11, e tinha também, claro, evidentemente, eu falo dos 14 apóstolos, porque Tiago também era apóstolo, mas Paulo e Barnabé, que eram os apóstolos da igreja de Antioquia da Síria, juntamente com presbíteros e toda a congregação. Naquela ocasião, pregadores ainda presos ao judaísmo, os chamados judaizantes, sustentavam que não podia haver salvação fora de Israel. Por essa razão, diziam que todos os discípulos gentios deviam ser circuncidados e observar a lei judaica. Bom, vamos desdobrar isso aqui um pouco. Paulo e Barnabé, então, eles foram convocados, evidentemente. Está implícito de que foi um concílio, então houve uma convocação geral dos líderes da igreja. Claro, a maioria deles já estava em Jerusalém. Paulo e Barnabé, devido à sua importância, eram também apóstolos, foram convocados para essa assembleia. Como o debate possivelmente atingir igrejas de muitas cidades, além das localizadas nas províncias de Judéia e Síria, nada melhor do que convocar-se um concílio no local onde a igreja começou suas atividades, Jerusalém. O objetivo do colégio apostólico era ouvir o ponto de vista de renomados oradores e deliberar sobre a controvérsia quanto à evangelização dos gentios. Então veja, os gentios oficialmente, ainda tinham de se submeter, naquela ocasião ainda isso prevalecia, a todas as exigências determinadas aos judeus pela legislação do Antigo Testamento. Veja como isso era um absurdo. A ideia de que um gentio podia manter um relacionamento direto com Deus, sem que primeiramente de fato se tornasse um judeu, era não somente estranho ao judaísmo do século I, como repugnante também. Então veja como era algo absurdo que precisava ser resolvido. A discussão de Paulo e Barnabé com os judaizantes. Então Paulo e Barnabé chegam lá no concílio, evidentemente, eles tinham a mesma posição, a despeito daquele desentendimento que teria havido antes lá em Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé chegam ao concílio com a mesma visão, com a mesma posição, que era o que de fato ocorria, porque eles pregaram, eles já tinham pregado aos gentios, não há por que haver desavença. O que aconteceu lá em Antioquia da Síria é que Barnabé quis ali fazer uma média para não tentar talvez apartar, né? Separar ali a briga, entre aspas, Paulo e Pedro ali discutindo, Paulo resistindo Pedro, quem sabe Barnabé quis fazer uma média e também não caiu bem. Mas quando eles chegam lá em Jerusalém, tudo estava resolvido entre eles. Aparentemente, Tiago, irmão do Senhor, repito, como substituto do apóstolo Tiago, entre aspas, não é, ocupando ali uma posição de destaque, embora não fosse um dos 12, ele presidiu esse primeiro concílio, permitindo que Paulo e Barnabé discutissem com os judaizantes. Quando os dois, com D maiúsculo, Barnabé e Paulo, chegaram a Jerusalém, tendo sido bem recebidos pelo colégio apostólico e pelo presbitério, da igreja mãe, começaram a falar do que Deus estava fazendo entre os estrangeiros, e aí alguns irmãos convertidos do farisaísmo se manifestaram, dizendo que era necessário circuncidar os gentios e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Aí o negócio pegou fogo, não é? Então veja, Barnabé e Paulo eram progressistas nesse sentido, quanto à evangelização. A posição de ambos era categórica, o cristianismo não pode continuar sendo uma espécie de judaísmo cristão. Os gentios não precisavam, evidentemente, guardar leis cívicas e cerimoniais judaicas, tampouco se circuncidarem, já que a salvação é inteiramente pela graça de Deus. É o que Paulo escreve lá em Gálatas. Ele diz que a salvação é unicamente pela graça. E aos Efésios também, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja, eles defendiam que Cristo liberta o ser humano do legalismo.
e faziam questão de refutar a seguinte pregação farisaica. Qual era a pregação farisaica? Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha o legalismo, tem muita gente assim. Se você não se vestir de tal modo, se você não tiver determinados aparatos e tal, você não pode ser salvo. Claro que nós, da Assembleia de Deus, nós temos um perfil. E esse perfil abrange teologia, abrange também a parte eclesiástica e a parte consuetudinária. Nosso perfil é teológico, eclesiástico, consuetudinário. É evidente que nessa parte consuetudinária, usos e costumes, nós temos um perfil, que não é um perfil assim geral, porque a igreja no sul tem certos costumes que não tem no norte, no nordeste, por aí vai. Mas existe ali algo que é considerado padrão, não é? Que não vou aqui entrar nessa questão porque dá pano para manga, mas a gente sabe daquilo que tem a ver com a nossa tradição, com a nossa boa tradição conservadora, vamos dizer assim. Porque nós somos conservadores, evidentemente. Agora, isso não pode ser abordado no sentido de salvação. Não, só vai ser salvo se obedecer isso, aquilo e tal, aqui comigo assim e tal, como aconteceu no passado, excluía-se por atacado, está toda a mocidade excluída, o coral está excluído e tal, porque as pessoas não tinham noção do que elas estavam fazendo. Eu creio que hoje já há um esclarecimento maior, não é? Nesse sentido, a salvação é pela graça. Existem normas, existem regras, existem tradições, mas a salvação é 100% pela graça. Os fariseus cristãos, entre aspas, eram extremistas. Eles não eram conservadores do ponto de vista positivo, eles eram extremistas. É a primeira vez que se menciona o convertido da seita dos fariseus, depois de Paulo. Eram somente alguns, né? Graças a Deus, né? Causavam estrago, mas formavam uma minoria muito barulhenta, como a gente vê hoje em dia. Eles não estavam dispostos a acatar facilmente a argumentação dos dois, Paulo e Barnabé, considerando certamente que eles não tinham a mesma autoridade apostólica dos 12. Olha aí. Os judaizantes, aparentemente, tinham a esperança de que Barnabé e Paulo fossem repreendidos publicamente pelos 12. Por isso, pelo colégio apostólico, por isso não se intimidaram e vinham tendo contra eles, diz o texto, não pequena discussão e contenda. Veja a ousadia. Eles diziam que sem circuncisão e obediência à lei não há verdadeira conversão. Então o debate foi acalorado. Os apóstolos e presbíteros ali então discutiam abertamente sobre o assunto proposto, a reunião pegou fogo, e se não houvesse um consenso, veja, nós poderíamos ali ter uma grande visão, 2 ministérios. Veja, hoje em dia a gente estranha isso, mas poderia ter havido ali já 2 ministérios da igreja, ou 2 convenções. A Convenção de Jerusalém, Convenção Farisaico-Cristã, poderíamos até dar uma sigla para ela. Nos meus livros eu até faço um gracejo com isso, né? Eu dei uma sigla para a Convenção Farisaico-Cristã. E teríamos uma outra convenção, uma convenção independente, lá de Antioquia. Mas o sanguíneo Pedro, olha como Deus trabalha, Deus está no controle de tudo. Justamente Pedro, o sanguíneo Pedro, aquele mesmo que decepou a orelha de um rapaz, agora cheio do Espírito Santo, pediu para falar. Tiago, irmão do Senhor, que presidia a Assembleia, pôs ordem na casa e concedeu a palavra a Pedro, porta-voz do colégio apostólico, claro, Pedro falando, ele falava pelos 12, evidentemente. Se ele de fato não tinha ainda se entendido com Barnabé e Paulo, especialmente com Paulo, como alguns estudiosos supõem, veja, havia grande expectativa pela sua posição. Era a oportunidade que Pedro tinha ali de, Paulo, você não me resistiu lá em Antioquia, agora eu vou te dar uma resposta. Veja, tem gente que espera a oportunidade para se vingar, mas não foi o caso de Pedro. O que aconteceu? Vamos para o ponto 2. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Pedro tinha vivido essa experiência. Então veja, vamos desdobrar um pouco isso aqui. A letra a importante participação de Pedro. Veja como a participação de Pedro, aliás, ela foi decisiva.
Se sua desavença com Paulo em Antioquia de fato aconteceu antes do concílio em Jerusalém, tudo indica que sim, repito, Pedro tinha uma grande oportunidade para lhe dar uma resposta à altura. Agora, Paulo vai ver com quem ele mexeu. E ele teria muitos apoiadores, na verdade, porque além dos judaizantes, o Tiago também parecia ter uma inclinação nesse sentido. Agora, como que ele mais desejava, na verdade, era ver o nome do Senhor glorificado, repito, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele fez coro com os dois, ele seguiu a direção do Espírito Santo. Os dois, claro, sempre reforçando, Barnabé e Paulo. Todos se calaram depois dessa intervenção conciliadora de Pedro, e os apóstolos da igreja antioquena se sentiram, claro, à vontade para expor as maravilhas que Deus havia realizado na Ásia Menor entre os gentios. É bom enfatizarmos que Pedro ele é o pioneiro na pregação aos gentios. Ele ter até uma posição contraditória, contrária a isso, seria meramente uma vingança de Paulo, querer se opor a essa questão. Então, claro que ele já tinha deixado no passado aquela desavença com Paulo. Ao se referir ao fato de ter sido pioneiro, o primeiro dentre todos os apóstolos a pregar o evangelho aos estrangeiros em Cesareia, Pedro argumentou: Deus, que conhece os corações, só um esclarecimento aqui, alguém diz, não, o primeiro a pregar o evangelho aos gentios foi Filipe, porque ele pregou ao eunuco da rainha Candace. Mas veja, o eunuco, pelo que tudo indica, ele já era um prosélito, porque ele vinha inclusive lendo o livro do profeta Isaías. Pedro foi o primeiro a levar o evangelho àqueles que são 100% gentios. É bom que se diga isso. Aqueles que realmente, no caso de Cornélio, que era um cidadão romano, não é? Que era uma das exigências para ser centurião, era ser cidadão romano. Então, o primeiro a levar o evangelho de fato àqueles que são 100% gentios e não exigir deles, inclusive, ou não querer fazer proselitismo, transformá-los primeiro em adeptos do judaísmo, o primeiro a fazer isso foi Pedro, inclusive houve o derramamento do poder do Espírito para confirmar isso. Então, Pedro, qual foi o argumento de Pedro? Está no texto de Atos 15. Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Olha o argumento de Pedro. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha como Pedro foi incisivo. Olha como Pedro usou até um termo desafiador perante aqueles ousados judaizantes. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob a cerviz dos discípulos? Olha aí o que Paulo faz menção quando escreve aos Colossenses, daquelas regras que são doutrinas de homens, que perecem pelo uso. Aqui Pedro está falando exatamente disso, pondo sob a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então a salvação não é por obediência à lei mosaica. Vamos para o terceiro ponto, a fundamentação profética da fé gentílica. Ou seja, somando-se a experiência que Pedro teve. Foi uma experiência maravilhosa. Deus revelou para ele que ele deveria pregar aos gentios, e ao pregar na casa de Cornélio, o poder do Espírito desceu sobre Cornélio enquanto Pedro ainda pregava. Diz que caiu o poder do Espírito sobre todos e eles ali, houve a confirmação, falando em línguas, magnificando a Deus, como aconteceu no dia de Pentecostes. Então o terceiro ponto vem também a fundamentação profética, agora através de Tiago, que vai citar as escrituras hebraicas. Então veja, a fundamentação profética da fé gentílica. O argumento dos judaizantes foi refutado. Não bastasse o que Pedro falou, que já, na verdade, já deu todo o apoio à pregação de Paulo e Barnabé, mas ali os judaizantes ainda receberiam outra resposta, acachapante, que seria baseada nas Escrituras.
Mesmo contrariados, os judaizantes tiveram de se calar, pois a palavra de Pedro tinha muito peso, evidentemente. A partir desse momento, Barnabé e Paulo, claro, não têm nenhuma dificuldade para contar a todos com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios, assim como aconteceu na casa de Cornélio, através de Pedro. Por meio de Paulo e Barnabé também, Deus fez muitos milagres. Lembre-se do que aconteceu lá em Chipre, por exemplo, quando Paulo repreendeu aquele Bar Jesus, não é? Aquele homem que Paulo, cheio do Espírito Santo, resistiu, Elimas, né? Também conhecido como Elimas ou Bar Jesus. Ele e outras coisas que aconteceram também, aquele homem que foi curado em Listra, Paulo pregando, viu que o homem tinha fé para ser curado e disse: levanta-te sobre os teus pés, e o homem foi curado na mesma hora. Grandes sinais, a ponto de os moradores até daquela cidade acharem que Paulo e Barnabé eram deuses gregos, eram deuses do panteão grego, Zeus e Mercúrio, ou Júpiter e Mercúrio, né? No latim, no grego era Zeus e Hermes. Então eles deram ao Senhor toda a glória, reconhecendo, em outras palavras, que plantaram e regaram, mas Deus foi quem deu o crescimento, como Paulo diria escrevendo aos Coríntios. A argumentação de Barnabé e Paulo, qual foi? O nome de Barnabé é mencionado, é importante notar isso. Veja, eu presto atenção nos detalhes. O nome de Barnabé, que já tinha, você vê que Lucas ali, ele já estava mencionando Paulo e Barnabé o tempo todo, porque começa mencionando Barnabé e Saulo. Aí, dali a pouco, chega um momento que Paulo ele assume o protagonismo, ele passa a ser mencionado primeiro. Mas quando chega no concílio, observe que Lucas cita o nome de Barnabé primeiro, e aí Horton ele apresenta um destaque que eu concordo com ele. O nome de Barnabé é mencionado primeiro não somente porque ele era muito respeitado pelos 12, desta vez ele foi o orador, Barnabé está falando também, ou pelo menos o primeiro a falar dentre os dois. A ênfase recaiu sobre o que o Senhor fez e não sobre seus próprios feitos, pois eles jamais aceitaram receber a glória dos homens. Aí eu faço uma provocação, não é? No texto. Você que recebeu o texto, você que é membro do canal, já deve ter lido. Alguns pregadores e cantores que agem como celebridades diante de fãs, inclusive incentivam a formação e a manutenção de fã-clubes, preciso aprender com essa dupla dinâmica, Paulo e Barnabé. Mas a palavra final, profética, coube a Tiago, o presidente daquela assembleia, citando a fala de Pedro, é interessante isso, e a palavra profética concluiu: julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Bom, vamos agora para o terceiro tópico, que é um tópico conclusivo. Outro dia um irmão, membro do nosso canal, ele perguntou por que no meu roteiro aí, no meu texto, às vezes eu não coloco às vezes eu coloco, mas na maioria das vezes eu não coloco a conclusão, o tópico, conclusão. É porque, primeiro, eu tenho usado esse terceiro tópico geralmente como a própria conclusão, e também eu costumo ler a conclusão do próprio autor no fim das aulas. Então é importante você que é membro do canal ler o texto, mas também estar atento aos vídeos, porque é um somatório, né? Quando você lê o texto e também acompanha os vídeos, você tem um melhor aproveitamento do que nós estamos apresentando. Então veja, terceiro tópico, que é o tópico conclusivo. A decisão da Assembleia de Jerusalém. Primeiro ponto, o espírito na Assembleia. Isso aí fica muito claro, fica patente. Eu vejo pessoas, aproveitando aqui um parênteses, há muitos que confundem patente com latente. Não confunda, tá certo? Patente é claro, latente é aquilo que está obscuro, está por detrás, está subentendido. Mas aqui fica patente, fica claro, evidente, que o Espírito Santo estava no controle de tudo. Veja, se não estivesse no controle, Pedro poderia se levantar contra Paulo ali. Imagina a confusão, como a gente já viu até, infelizmente, em algumas convenções nossas, não é? Ali pessoas que acabam dando vazão à carne, dando lugar à carne.
Mas aqui não foi o caso. O Espírito Santo estava no controle dos apóstolos, que eram os líderes. No caso dos judaizantes, a gente não pode dizer o mesmo. Mas no caso dos apóstolos, você percebe que eles estavam no mesmo Espírito. Se deixaram dominar, se deixaram controlar pelo Espírito Santo. Então veja, o Espírito na Assembleia. O Paráclito não pode estar longe das nossas decisões. Antes devemos obedecer às suas diretrizes. Como diz lá Atos capítulo 5, versículo 32, o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. A igreja local não deve ter uma liturgia engessada, uma pregação mecânica e decisões baseadas estritamente, decisões estritamente regimentais, não é? Baseadas estritamente em seus regimentos. O Espírito Santo deve estar no controle de todas as coisas. Decidiu-se então que a posição final daquela assembleia deveria ser comunicada de modo oficial a todas as igrejas para que os judaizantes não mais as perturbassem. Olha como os judaizantes foram tratados, eles tiveram que aceitar isso aqui. A ênfase de que pareceu bem ao Espírito e a nós, versículo 28, evidencia que o Espírito Santo é uma pessoa e também é Deus. Veja como ele participou como uma pessoa ativamente, como o próprio livro de Atos deixa claro, né? Quando Pedro repreende Ananias, ele diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, só é possível mentir para uma pessoa, né? Evidentemente. E Pedro também destaca que o Espírito Santo é Deus. Então, veja, os apóstolos mencionaram antes de si mesmos, veja, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então eles mencionam o Espírito Santo antes de si mesmos na carta, demonstrando que toda a reunião teve a sua supervisão, a supervisão do Espírito de maneira pessoal. Segundo ponto, a orientação do Espírito na Assembleia. Ele orientou tudo. Veja aí, vamos desdobrar. Letra A, o teor da carta aos gentios. A carta deixou claro que ninguém pode se opor ao Espírito Santo. Veja que a carta, cujos remetentes são os apóstolos, eles que enviaram a carta, mas eles dizem, juntamente, nós, mas primeiro eles mencionam o Espírito Santo e nós. E também, claro, quando eles falam nós, eles estão falando dos presbíteros de toda a igreja, era um concílio, todos entraram ali num consenso. E os judaizantes também se calaram, eles tiveram que aceitar. E o que diz a carta? Qual é o teor? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor. Aí eles estão escrevendo aos gentios. Os gentios são os destinatários, as igrejas gentílicas. Então, pareceu bem, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Porque às vezes a gente perde tempo com coisas que não são necessárias, irmãos. E o que era necessário naquela ocasião? Para aquela questão. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, evidentemente, porque se está claro que algo, Paulo até fala disso escrevendo aos Coríntios, se há algo sacrificado aos ídolos, não há sentido você tomar parte disso. E do sangue, e aí nós vamos explicar melhor isso, e da carne sufocada e da fornicação, evidentemente, que é prostituição, dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então essa era a carta, bem sucinta, bem objetiva. A partir dessa decisão, ou eles aceitavam as diretrizes citadas, ou seriam rebeldes à orientação e à direção do parágrafo. Então veja, agora sim a questão foi tratada e os gentios agora sabiam como eles deveriam se conduzir. Não precisavam obedecer toda a lei mosaica. Imagina a questão da alimentação, Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14, não podia comer esse tipo de carne, aquele outro e tal. Então os gentios eles teriam que mudar completamente seus hábitos alimentares, por exemplo. Então os apóstolos falaram, não precisa se preocupar com isso, mas tenham cuidado, não vão comer nem sangue nem carne sufocada. Mas por quê? Aí eu coloquei uma questão adicional. Os gentios devem se abster do que é sufocado e do sangue, Atos 15 e 29. Isso aí gera alguma dificuldade até hoje, porque muita gente às vezes não consegue fazer uma exegese do texto, perguntando primeiro o que significava para o autor e para os destinatários originais, para só depois perguntar o que significa para nós. Não queira você aplicar o que era algo restrito àqueles dias,
para hoje. Claro, hoje tem alguma significação importante também, porque é Bíblia, é palavra de Deus. Mas há coisas que são circunscritas mais precisamente àqueles dias. É o caso aqui. Muitos perguntam se isso vale para os dias atuais. Então eu respondo. Na verdade, esses dois pontos, o sangue e a carne sufocada, da decisão apostólica, visava promover a comunhão entre os crentes judeus e gentios. Era isso. A carne sufocada ou o próprio sangue embrulhava o estômago dos cristãos judeus, educados de acordo com o judaísmo. Por quê? Porque para eles, veja, nós vamos até estudar isso no próximo trimestre, a questão da alma. A alma como um termo polissêmico, representando a alma invisível do ser humano, mas representando também a própria vida. Então, no caso dos animais, a vida dos animais, a alma, por assim dizer, dos animais, estava no sangue. Você comer o sangue era algo que tem uma consideração importante para os judeus, não é? Então, eles foram educados no judaísmo. Para eles, isso era algo inegociável, ia gerar problema para eles, culturalmente falando. Então, veja, o que a igreja, propondo uma conciliação. Claro, os gentios já não teriam que guardar todos os mandamentos cerimoniais e cívicos, mas alguma concessão era importante que eles fizessem, porque os judeus já estavam fazendo concessões para haver uma conciliação. Então veja, se os judeus cederiam, comendo na casa dos irmãos gentios, alimentos não permitidos pela lei, muitos alimentos, né, que na verdade eram proibidos para os judeus, mas eles, para ali comungar com os gentios, eles já iam abrir mão de algumas coisas, seria razoável que os estrangeiros também cedessem um pouco, evitando comer a carne sufocada e o próprio sangue. É esse o sentido. O terceiro ponto agora, o parecer final da Assembleia, a conclusão, não é? Paulo e Barnabé, então, claro, foram os grandes vencedores, por assim dizer, porque a proposta deles foi aceita, porque era a proposta, na verdade, do Espírito Santo, por isso que eles concluíram dizendo: aprove ao Espírito Santo e a nós, não é? Então veja, Paulo e Barnabé receberam autorização formal da parte dos 12, do colégio apostólico, mais Tiago, que estava compondo ali, vamos dizer assim, embora não fosse um dos 12, na verdade estava compondo com os 11, né? Porque Tiago, irmão de João, tinha morrido, como eu expliquei. Então veja, com o apoio do presbitério e de toda a congregação em Jerusalém, ali eles tinham total liberdade com esse apoio, Paulo e Barnabé, para dizer às igrejas gentílicas que não precisavam mais se preocupar com as acusações dos judaizantes, que estavam exigindo que aqueles irmãos obedecessem à lei rigorosamente, a lei cerimonial e tal. A lei moral não estou nem mencionando, porque o próprio Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele faz uma aplicação da parte moral da lei dentro do contexto do reino de Deus. Nós explicamos isso aqui até, tem uma playlist, né? Quando estudamos um trimestre inteiro sobre o Sermão do Monte, nós temos uma explicação. Se você quiser se aprofundar, veja lá a nossa playlist Sermão do Monte. Bom, Paulo e Barnabé seguiram para Antioquia, reuniram o povo, leram a carta e houve uma grande alegria. Essa decisão marcou um novo capítulo para a história da igreja, como eu falei no início. Judas e Silas, que agora entram em cena e vão participar a partir de agora. Silas especialmente vai ser mencionado como um fiel escudeiro de Paulo, juntamente com o próprio Lucas. E Judas e Silas são mencionados aqui como profetas. Eles exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. A partir daí, Paulo e Barnabé, essa dupla dinâmica, começou a preparar a segunda viagem missionária. Claro, vai haver aquela desavença entre os dois, que não vamos entrar aqui nessa questão, e vão se formar duas comitivas, mas tudo também sob a orientação do Espírito. Eles saíram fortalecidos da Assembleia de Jerusalém. Tinham então agora liberdade total para evangelizar os gentios, discipulá-los e doutriná-los, continuamente cumprindo a grande comissão. Aí está, então, nós vamos agora concluir esse trimestre, não somente essa lição, mas esse trimestre maravilhoso. E o autor conclui assim esta lição. E o trimestre? A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio,
No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Claro, com a ajuda do Espírito Santo foi possível resolver isso. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa e a unidade da igreja foi preservada e Deus glorificado. Amém? Chegamos então à conclusão desse trimestre maravilhoso. Não se esqueça, semana que vem, ou na primeira semana de outubro, se Deus quiser, nós vamos iniciar um novo assunto, agora um assunto teológico, 100% teológico, antropologia bíblica, uma das matérias da teologia sistemática. Vale a pena você estudar conosco e eu recomendo por enquanto o livro aqui do autor, né? Sempre recomendamos no início do trimestre. E vamos, ao longo do trimestre da primeira aula, já vamos apresentar muitos outros livros para você se aprofundar. E também eu recomendo aí, eu peço também que os irmãos que desejarem inscrevam-se no nosso canal, porque, claro, fazendo isso vocês vão ter acesso ao nosso estudo. Veja, esse estudo aqui de hoje, por exemplo, ele está disponível, né, para todos que são membros do canal. Olha que a profundidade, modéstia à parte, quantos pormenores que você encontra no nosso material. E todos às vezes as pessoas perguntam assim: irmão Ciro, eu quero ser membro, mas eu quero ter acesso a todos os outros estudos. Pois é, quem é membro tem acesso a todos os estudos desde que começou esse canal de membros. Por exemplo, a nossa série Apocalipse perícope por perícope, são 40 videoaulas, praticamente não, é um comentário completo de Apocalipse, de todos os capítulos, todos os 22 capítulos, 404 versículos, 39 perícopes, vale a pena. Inclusive vamos lançar isso como livro ainda nesse ano, se Deus assim permitir. Então, para ser membro é muito fácil, você pode apontar a câmera para o QR Code, também conhecido como QR Code, né? QR Code, ou você pode clicar no link que já está aqui na descrição desse vídeo, ou ainda, se você achar o botão aí, seja membro, porque parece que só é possível encontrar esse botão quando você acessa pelo computador. Você clica no botão Seja Membro e aí você vai ter acesso ali ao cadastro para você se tornar membro do nosso canal. Amém? Então até o próximo trimestre. Foi muito bom ter você por aqui estudando comigo sobre a igreja em Jerusalém. E no próximo trimestre vamos juntos estudar sobre corpo, alma e espírito, uma lição fascinante e sobre a teologia sistemática, uma das 10 disciplinas da teologia sistemática. Claro, na primeira aula vamos fazer um panorama disso, explicar novamente o que é a teologia sistemática, para que todos que acessarem os nossos vídeos possam aprender a palavra de Deus e apreendê-la em seus corações. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.